Vamos reforçar aqui nessa nova videoaula o conceito, né? Vamos lembrar lá, espaços vetoriais, né? Vocês vão de lembrar que o espaço vetorial era uma construção algébrica, uma estrutura algébrica, que junta dois conjuntos, duas operações compatibilizadas por oito propriedades constitutivas, digamos assim, tá? Vamos lá. Então, o espaço vetorial, ele é constituído de os dois conjuntos. Vamos começar a falar deles. É o conjunto V, também chamado conjunto suporte, é onde estão os vetores, certo? O conjunto K, que tem um nome que o YouTube não deixa eu falar, que senão corta o vídeo, nas línguas inglesas, eles chamam esse conjunto K de field, tá? Aqui a gente usa aquele outro nome. Então eu vou chamar ele aqui de campo, tá? Que não é o correto da literatura em português, tá? Mas vamos chamar de campo ou field ou simplesmente do conjunto K, tá certo? E vocês sabem que esse conjunto K é a generalização dos números reais, tá? Então, nós temos muitos conjuntos com essas características, por exemplo, números reais, os complexos, os racionais, tá? A gente também deu mais alguns exemplos lá na primeira aula, certo? Vamos seguir aqui. Então, o espaço vetorial, ele pega esses dois conjuntos, né, e monta essas operações aqui, tá? A primeira operação é a soma de vetores, certo? A soma de vetores ela pega dois vetores e transforma num terceiro vetor de V, certo? Para qualquer par de vetores em V. De fato, você pode somar mais do que um par, tá certo? É só para o básico, né? Você pode somar uma quantidade até infinita de vetores, né? E isso aqui é o que a gente chama de soma de vetores, tá? E existe também o produto de um vetor por um elemento do conjunto K, que eu chamei aqui de alfa. Essa operação, ela é chamada de multiplicação por um escalar. A gente chama os elementos de K de escalares no contexto aí, tá? Dos espaços vetoriais. Então, para qualquer vetor V e qualquer escalar de K, nós temos o alfa V, né? Que também vai ser um vetor de K. A gente diz que essas operações no espaço vetorial elas são fechadas, ou seja, a soma de vetores de V é um vetor de V obrigatoriamente, e que o produto de um vetor de V por um elemento de K também é um vetor de V. A gente diz então que essas operações são fechadas. As álgebras que a gente estuda aqui no início de álgebras são álgebras fechadas, tá? Existem álgebras abertas, tá? Existem álgebras que pegam um conjunto e transformam em elementos de um outro conjunto, não tem o menor problema. Tá? Isso é estudado oportunamente aí em disciplinas mais avançadas. Bom, então essa montagem aqui, ela tem que ser harmonizada, tá? Ela é definida por essas, né, oito propriedades constitutivas aqui, tá? A primeira é dizer que a soma, essas primeiras quatro aqui se referem à soma. E essas outras aqui se referem à multiplicação e por escalar e também à harmonização, né? A distributividade, como se fala. Vamos ver aqui as primeiras quatro, tá? Lembrando, tá? A gente já viu isso aqui na primeira videoaula. Então é a comutatividade, tá? A soma é comutativa. V mais W é igual a W mais V para qualquer par de vetores. A soma é associativa, tá? Então, V mais U mais W é sempre idêntico a V mais U mais W, tá? Terceiro, existe o elemento vetor nulo, tá? Ele é uma espécie de elemento neutro da soma vetorial, tá? Então, em todo espaço vetorial obrigatoriamente existe um vetor nulo.
tá? A gente impõe essa existência de tal maneira que qualquer vetor mais o nulo resulta no qualquer vetor, tá? V mais nulo, vetor nulo é o vetor V. E nos espaços vetoriais também existe essa propriedade 4, ou seja, para cada vetor V, existe um vetor que eu vou chamar aqui de menos V, tá? Nem sempre essa nomenclatura aqui é a melhor. Oportunamente a gente vai mudar quando esse menos V não for legal de ser representado assim. Mas por enquanto vamos representar esse simétrico como menos V. Tá? Então, para cada vetor V do espaço vetorial, existe um simétrico, tá? De tal maneira que a soma do vetor com o seu simétrico sempre resulta no vetor nulo. Oportunamente, também a gente mostrou na primeira aula, né? Na primeira videoaula, que o vetor nulo de um espaço vetorial ele é único, só existe um vetor nulo com essa propriedade, e também para cada vetor V corresponde apenas um único vetor simétrico, tá? Lembrando lá da primeira aula. Bom, agora vamos a essas propriedades aqui multiplicativas, né? A 5 e a 6. A gente diz que multiplicar o vetor V pelo número um do conjunto K resulta no próprio vetor V. Tá? Como eu também frisei da outra vez, isso aqui não é uma obviedade, tá? Você está multiplicando objetos de conjuntos diferentes, certo? É maçãs com bananas, certo? Essa operação aqui visa compatibilizar, né? Ok? Essa multiplicação híbrida, digamos assim. Bom, vamos lá. O sexto, pessoal, ele afirma que alfa V, alfa beta vezes V é a mesma coisa que alfa vezes beta V, tá? Ou seja, multiplicar, digamos, por 20 é a mesma coisa que multiplicar por 5 e depois por 4, tá? Por exemplo. A propriedade 7 é a distributividade com relação à soma em K, tá certo? Então, se você tem aqui uma soma alfa mais beta vezes V, isso se distribui à esquerda, tá? E se você tem o produto, o alfa multiplicado por uma soma de vetores, isso se distribui à direita, tá certo? Como está aqui. Então, alfa que multiplica V mais W é alfa V mais alfa W. Tá? Então, o espaço vetorial é essa montagem toda, não pode falhar nenhuma dessas propriedades, tá? Uma delas que falhe, você já não tem mais um espaço vetorial, tá certo? Bom, os exemplos que a gente deu lá, né, mais comuns de espaços vetoriais, mas aqui, ó, por exemplo, vamos supor V, R, K igual a R, né? V igual ao R2, K igual a R, o Rn com KR também, se você pode tomar aqui, quer dizer, o próprio número real pode ser entendido como né, como um espaço vetorial. O conjunto dos complexos, tá, também pode ser entendido como um espaço vetorial sobre R. O conjunto dos complexos também pode ser entendido como um espaço vetorial sobre os complexos. Um minutinho aí. Voltando aqui, gente, vamos lá. Então, o próprio conjunto dos complexos pode ser entendido como um espaço vetorial, tá? Sobre os próprios complexos. Você pode também ter o CN, né? Ou seja, são N componentes, né? O C2, o C3, o CN, né? Que pode também ser um espaço vetorial com relação a R ou ao próprio C. Tá? Eles são muito parecidos, né, como eu já disse da outra, mas as dimensões são diferentes, tem uma estrutura ligeiramente diferente.
Um outro conjunto também muito interessante, tá? Um outro espaço vetorial interessante é o conjunto dos polinômios de grau n, menor ou igual a n, né? Na variável lambda, né? Vamos considerar que são polinômios reais, também poderia considerar polinômios complexos, também funcionaria, tá? O k poderia ser dos complexos, aqui poderiam ser os polinômios né? Complexos, né? Com coeficientes complexos e tal. Não teria problema nenhum, também seria um espaço vetorial. O espaço das matrizes M por N, né? Sobre os reais também, né? O espaço das funções que levam o intervalo real a b em R, né? Sobre o campo R, né? Onde as operações de soma e, né? A função soma f mais g é definida dessa maneira e a função alfa f é definida dessa maneira. Também são espaços vetoriais, tá certo? Pois bem, a gente viu, né? A gente fala. Quando se apresenta espaços vetoriais, você vê, né? A coisa é apresentada de maneira bastante abstrata, né? Tá certo? Depois, nos exemplos gerais aí que tem, a gente tem aquelas coisas muito manjadas, né? Porque aí dá a impressão, tipo assim, por que que os matemáticos falam numa abstração tão grande se na hora H de fazer os problemas, fazer os exercícios, as coisas são bastante manjadas, né? Tudo se parece com Rn, digamos assim, né? O próprio Cn é bem parecido com Rn. O conjunto dos polinômios, veja, no fundo é uma forma de um de um Rn, né? Porque olha só, como se fosse assim, o A0, o A1, o A2, certo? Como se fosse um, aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui fosse um espaço n mais um, né? Porque, tá vendo? Tem o zero também, né? Como se fosse um Rn mais um, de fato. O próprio conjunto das matrizes, M por N, no fundo é como se fosse um Rmn, tá certo? Você pode imaginar a matriz como uma matriz M por N como tendo M vezes N elementos. Quer dizer, em vez de eles estarem numa fileirazinha assim, né? Eles estão ao longo de linhas e colunas, né? Mas seria, digamos, no fundo, a mesma estrutura, né? De fato, isso vai ser verdade, a gente vai mostrar aqui. Muitos deles são, a palavra correta, isomórficos, tá? Você pode fazer uma associação entre um e outro que é biunívoca e, inclusive, preserva a estrutura de espaço vetorial. A gente vai ver isso mais tarde, tá? Realmente são casos de isomorfismo, muitas vezes. Mas por que que os matemáticos falam com tamanha generalidade, né? Se no fundo eles vão apresentar aqui nos livros básicos, pelo menos, somente esses casos bem manjados, né? Bom, a primeira resposta, pessoal, é que esses casos manjados, apesar de, né, eles são bastante importantes, tá certo? Eles estão associados a coisas muito importantes. Aplicações, principalmente, né? A álgebra linear é uma das disciplinas da matemática que tem uma quantidade enorme de aplicações, tá certo? É realmente muito rico. Muitas funções que são usadas, né, em física, engenharia e tal, elas são lineares, né? Por exemplo, rotações, né? Por exemplo, projeções ortogonais, são lineares, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Então, quer dizer, e são coisas que são realizadas em espaços bem manjados, R2, R3, tá certo? Espaço de complexo, muitas vezes de polinômios, né, de matrizes. Então, a implementação disso, apesar de ser, digamos, entre aspas, simples, é bastante útil. Então, também por isso que os livros se concentram realmente nesses espaços vetoriais, digamos, entre aspas aqui, tá, pessoal, simples. Mas nós estamos num curso de matemática, tá certo? E eu, apesar de não, de tentar, tá certo? Fazer um curso rigoroso sem ficar naquela repetitividade matemática, né? Naquela aridez dos livros de matemática, a gente está tentando procurar aqui uma coisa que seja rigorosa, porém não maçante, tá? Digamos assim. Eu acho importante para uma disciplina de matemática, né, para matemáticos, como é essa nossa álgebra linear um, a gente mostrar, então, o que eu estou chamando aqui de
exemplos exóticos de espaços vetoriais, né? São exemplos de espaços vetoriais que mostram aquela generalidade, né, que a definição de espaço vetorial faz apelo, né? Então, já que é tão geral assim, né, que vamos ver então casos exóticos, tá? Que fogem um pouco desse modelinho RN, tá certo? Com aquelas operaçõezinhas de soma que a gente conhece, né, e multiplicação de vetores que a gente conhece lá do R2 padrão, né? Vamos tentar então focalizar aqui espaços vetoriais exóticos, tá? Que fogem um pouco daquele padrão e ao mesmo tempo obedecem aqueles, né, definições básicas todas. Pessoal, vocês devem ter visto lá na primeira aula que um dos exercícios que a gente fez no final da aula era um. Eu vou até colocar ele aqui, se eu não me engano, era 1.4 lá, mas deixa eu só colocar aqui. A ideia, pessoal, era assim, tá? A gente pegava aqui, ó, né? A gente dava um espaço vetorial que era, olha só, era o R2, tá certo? E o campo R, certo? E a gente definia a soma, tá? A gente definia a soma de dois vetores do R2 como sendo assim, ó, o produto, certo? A gente definia assim como sendo o produto, tá? Se eu não me engano, até a gente definia também o produto deles. Vou modificar um pouquinho aqui, tá? A gente definiu o produto deles assim, tá? Lá a gente definia essa segunda componente como zero, mas vou definir aqui como sendo assim também. A gente via que isso aqui, pessoal, não era um espaço vetorial. A gente via que a coisa quase andava, certo? A gente viu que o vetor nulo aqui não era mais o zero zero, mas porém o 1, 1, né? Era o que fazia sentido. E se você tivesse um vetor xy, né? O simétrico dele, que eu vou chamar assim com essa linha, tá? O simétrico dele era simplesmente um sobre x, um sobre y, tá? Então, quando eu fazia a multiplicação de um sobre x, um sobre y por x e y, vai dar o 1, 1. Só que, exatamente por isso, a coisa falhava, né? Porque, por exemplo, o vetor como sendo 2 0 ele não tem simétrico, tá certo? Porque não existe um sobre zero. Então você vê que a coisa quase que ia, mas não ia, tá? Por causa do zero e por causa dos números negativos também, né? Que tem lá no R2, a coisa falhava. Então, agora vamos criar um espaço vetorial exótico onde a gente tenta fazer com que isso aqui funcione, tá? A gente vai ter que modificar um pouquinho esse, tá? E repara, para que esse problema aqui do a inversa do zero não aconteça, eu tenho que tirar o zero fora, tá certo? E também para que não aconteça lá problemas no produto, eu também vou ter que tirar os negativos fora. Então, repara, vamos criar um espaço vetorial agora que ele é assim, ó. Não vamos fazer com R2, vou fazer só com R, que também já é suficiente, tá? Então, o V, pessoal, vai ser os reais positivos tirando fora o zero, tá? O nosso V aqui são os reais positivos não nulos, tá? Esse asterisco aqui significa não nulo. Então, tá, o nosso conjunto agora é esse aqui, ó, reais positivos não nulos. E o campo é o próprio real, tá? Eu vou estar podendo multiplicar por números reais, tá certo? Olha aquela coisa, ó, a gente vai criar uma multiplicação que não vai resultar em nada negativo. Vamos ver como é que é possível isso? Vamos lá. Então, nesse caso, nossos vetores eu vou representá-los assim pelas letras gregas, tá? X, Y, perdão, nem gregas no caso, desculpe, as latinas, né? X, Y, Z. E os elementos dos números reais eu vou representar por letras gregas. Alfa, beta, gama, delta, tá? Representação. Pessoal, vamos definir a soma em V como sendo essa somazinha aqui, tá? Essa, essa soma, esse mais quadrado. E o produto vamos definir como sendo assim, esse ponto quadrado, tá certo? Então vamos lá. Como é que vai ser a soma em V? Eu vou pegar dois reais não nulos, tá certo? Positivos não nulos,
e vou somar eles multiplicando, tá? Aqui é a multiplicação de números reais normal, tá certo? Eu estou definindo a soma quadrada de vetores como a multiplicação de números reais normais. E estou definindo a multiplicação por um escalar, tá? Como sendo, ó, alfa vezes x, estou definindo como sendo x elevado a alfa, tá? Vamos ver que essas operações são fechadas? Sim, repara, ó, se eu pegar dois elementos de V, tá? Pegar aqui, por exemplo, então esse aqui é um número não negativo, positivo, né? Não nulo. Esse é um outro positivo não nulo. Olha, o produto de positivos não nulos é um positivo não nulo, certo? Portanto, é fechado para a soma quadrada. E aqui, né? Alfa, né, um número real, multiplicado um positivo não nulo. Repara, se eu elevar a alfa, isso vai dar um positivo não nulo, certo? Se eu botar o alfa aqui na frente, né, multiplicativamente não funciona, porque aí o alfa negativo daria um cara negativo, seria aberto. Mas como eu coloco aqui no expoente, tá? A qualquer potência positiva, negativa ou nula de um número real positivo é um real positivo, tá certo? Então, são operações fechadas para a soma. A gente tem que verificar, pessoal, se essas operações, se elas são, é, se elas são operações que obedecem aquelas 8 propriedades, tá? Vamos ver aqui. A primeira propriedade, pessoal, a soma tem que ser comutativa. Então vamos lá. Soma de x mais y. Soma quadrada de x mais y. É x vezes y, que é igual a y vezes x. Aqui é um produto de números reais positivos, né? E que é a mesma coisa que y soma quadrada com x. Então, perfeito, ela é sim comutativa. Ok. Vamos ver a associatividade a 2. Então, aqui, ó, né? X mais y mais z. Bom, isso aqui é a mesma coisa que x vezes y mais z, que é a mesma coisa que x vezes y vezes z. O produto de números reais é associativo, então eu posso botar aqui o parêntese aqui. E, ora, então naturalmente isso aqui é a mesma coisa que x soma quadrada yz, que é a mesma coisa que x soma quadrada y mais soma quadrada z. Também funciona perfeitamente a associatividade. Bom, vamos ver nesse caso, gente, né? Como a gente já tinha visto ali, né? A existência do vetor nulo. Então, o vetor nulo nesse caso, pessoal, é o número um, tá? Repara que x mais um, né? Por definição, é x vezes um que é x. Perfeito, funciona perfeitamente o número um aqui, então é o nosso vetor nulo desse espaço vetorial. Vamos ver como é que fica o simétrico, tá, pessoal? Que eu chamei aqui de menos x, tá? Então, o simétrico, tá? Ele vai ser um sobre x, como a gente tinha visto. Então, por exemplo, ó, x mais o seu simétrico, no caso, um sobre x, é x vezes um sobre x, que é um. Perfeito, funcionou, certo? Vamos ver agora aqui, né, essa outra propriedade. É um produto quadrado com x é, por definição, x elevado a um, que é x. Então, funciona perfeitamente também, tá vendo? Bonito. A propriedade 6, né, que é aquela... Então, alfa, produto quadrado, beta, produto quadrado x, então ele vai ser assim, ó, vai ser alfa produto quadrado x elevado a beta, que é igual a x elevado a beta, tudo isso elevado a alfa. Ora, que é igual a x elevado a alfa vezes beta. Ora, mas isso aqui é a mesma coisa que alfa vezes beta, produto quadrado com x. Portanto, funciona, tá? A propriedade 6. A propriedade 7, né? Alfa mais beta, produto quadrado com x é alfa mais x elevado a alfa mais beta. Ora, mas isso é a mesma coisa que x elevado a alfa vezes x elevado a beta. Ora, cada um individualmente é, né, nada mais, nada menos que x elevado a alfa, soma quadrada, que é o produto, né, x elevado a beta. Ora, essa soma
Esse x elevado a alfa é a mesma coisa que alfa x, né? Produto quadrado, mais beta, produto quadrado x, mostrando que funciona a distributividade para essas operações perfeitamente. Tá? A oitava propriedade, né, que é a distributividade com relação à soma de vetores, também vai funcionar. Olha, repara. Isso aqui é simplesmente, né? Isso aqui é simplesmente. Aqui tem. Esqueci de colocar aqui o pontinho quadrado, tá? Assim. Então é alfa pontinho quadrado, x vezes y, né? Pegando aqui a soma. A soma quadrada é x vezes y. Então agora vamos pegar isso aqui e vamos fazer o pontinho. Então vai elevar a alfa. Ora, mas isso aqui é a mesma coisa que x elevado a alfa e y elevado a alfa, que recai naquele x elevado a alfa mais y elevado a alfa, que por sua vez é alfa ponto x mais soma quadrada alfa ponto y. Ficando perfeito. Então aqui a gente tem uma estrutura de espaço vetorial exótica, digamos assim, né? Então vamos recapitular aqui, ó. A gente conseguiu realizar aquilo que ela aqui no exercício falhava, porque a gente estava considerando algumas coisas, a gente eliminando algumas coisas aqui do espaço, né? Ou seja, os negativos e o zero, a gente conseguiu realizar essa álgebra muito bonita, né? Certo? Muito bonita. Eu estou mostrando que a gente tem aqui um espaço vetorial exótico, tá? Com operações exóticas. Não é aquela simples sominha de setinhas e multiplicação de uma setinha, né? Que simplesmente multiplica o tamanho dela. Aqui você tem uma, entre aspas, uma regra do paralelogramo elaborada, mais abstrata. Bom, uma pergunta que surge aqui é: quais seriam as aplicações disso? Bom, eu creio que deve ter várias, tá certo? Então, muitas delas às vezes ainda não foram descobertas, tá? Tá certo? Talvez tenha aplicação, sim. É, que também, né? A gente tem que procurar essas coisas lá nas ciências, né? Na física, na biologia, na química, na engenharia, tá? Muitas vezes em outras. Tá? Vamos ver um outro conjunto, pessoal, também é bacaninha, né? A gente focalizou na aula passada esse campo Z3, tá certo? Ele é como se fosse um número, ele tem as mesmas propriedades dos números reais, só que com esses três elementos só, né? É um relógio de 3 horas, tá, pessoal? Vocês se lembram, né? Por exemplo, 2 mais 2 vai dar um, tá? Um mais 2 vai dar zero, um mais um vai dar 2, né? Zero mais 2 vai dar 2. É um relógio de 3 horas, né? A soma aí, o produto dele é definido como o produto, a resto da divisão por zero da soma dos produtos normais de números reais. Bom, vamos focalizar esse espaço que eu chamei, ó, de Z32. Ele é desse tipo aqui, ó. Olha os vetores de Z32. Nós só temos 9 vetores, também esqueci de fechar aqui, né? Nós só temos, esse espaço vetorial, ele tem 9 elementos, ele não é como o espaço dos reais, né? O R2, o R3, o Rn, o próprio R que tem uma infinidade de vetores. Não, aqui só temos 9 vetores, tá? Então repara que ele é pequeno. Esse espaço vetorial aqui, ele vai conter somente esses vetores aqui, tá certo? Não existem outros, né? Vamos lá. E a soma, pessoal, é o que eu vou chamar. A soma de vetores aqui nessa estrutura vai ser isso aqui, né? O vetor xy somado com o vetor zw, essa soma redonda, é a soma lá em Z3, né, de x mais e a soma em Z3 de y mais w. Mesma coisa o produto. Tá aqui do lado, né, como eu mostrei aqui para vocês. É que o produto por alfa, né, vai ser dado dessa maneira. Vou botar um exemplinho aqui para vocês, né? Vamos pegar o vetor, sei lá. Vamos fazer 2 que multiplica. Rapidinho. 2 que multiplica o vetor. Vou botar um 2 aqui, tá? Pessoal, isso aqui vai dar, tá? 2 vezes um né, é 2 mesmo. Isso aqui é 2, bota assim, tá? Vezes um, vírgula, 2 vezes 2. Mas na soma, né, em Z3. Então, pessoal, repara, ó.
Isso aqui é o resto da divisão por 3 de 2 vezes um. Ó, 2 vezes um é 2, o resto da divisão por 3 é 2. Isso aqui é 2. Esse aqui é 2 vezes 2, dá 4, o resto da divisão por 3 é um. Então, isso vai dar o vetor 2, um, tá? Então, a soma se faz assim, tá certo? Maravilha. Tá? Então, separa, eu posso multiplicar os elementos de V por zero, por um e por 2, tá? Seguindo essas regras, tá? Nesse caso, pessoal, o vetor nulo é o zero, zero, tá? E quem é o elemento simétrico de x e y? Pessoal, o elemento simétrico é que eu vou chamar de, tá? O elemento simétrico de x e y eu vou chamar de x, y linha. Então, o elemento simétrico de x e y é 3 menos essa soma, essa subtração redonda, tá? Ou seja, o resto da divisão por zero, por 3, perdão, o resto da divisão por 3. Então, eu coloco aqui 3 menos x, pego o resto da divisão. 3 menos y, pego o resto da divisão. Tá? Então, vamos por aqui, no caso um 2. Quem é o simétrico de um 2? Pessoal, ó, 3 menos um é 2, tá? E aqui, 3 menos 2 é um. Tá aí. Realmente, ó, se eu pegar um 2 e somar com o 2 um, aqui eu vou obter zero e aqui eu também vou obter zero, mostrando que realmente, tá, é assim que se obtém o vetor nulo, tá? Então, os simétricos são assim, ó, tá? Essa é a regra para o simétrico. Pessoal, eu vou deixar como exercício vocês fazerem, mostrarem aquelas 8 propriedades. Vai ser um pouco chatinho, tá? Mas enfim, elas valem, tá? A gente pode voltar a falar disso mais adiante também, se tiver tempo. Elas valem. Esse é um exemplo de um espaço vetorial exótico. Vamos voltar aqui para ele. Ele é assim, tá, pessoal? Ele vai pegar o produto cartesiano do Z3 pelo Z3, tá? Vão dar 9 vetores. E o campo é o próprio Z3, tá? Então, isso é um espaço vetorial sobre o Z3, tá? Bacana, né? Que ele tem um número pequeno de vetores. Ele é fechado para soma. Qualquer dois vetores somados aqui dentro dá um aqui dentro também. Tá? Então, um exemplo de um espaço vetorial com poucos elementos, né? Não é como os RN que a gente está acostumado nas regras de soma e produto normal, que dão uma infinidade de vetores, né? Vamos ver agora, pessoal, um outro exemplo, tá certo? Vamos ver agora um outro exemplo bastante exótico. Tá certo? Esse aqui é um exemplo bastante exótico. Gente, vamos definir esse nosso terceiro exemplo aqui, tá? Então, o V vai ser o R2, tá? Vou pegar o produto cartesiano dos reais pelos reais. E o campo eu vou definir como sendo o próprio R. Tá, mas calma, não vai ser com aquelas operações de soma da regra do paralelogramo normal, tá? E da regra do produto normal. Eu vou definir uma outra regra de soma e uma outra regra de produto. Então, vamos lá. Se eu pegar os vetores x, y e AB, a soma deles vai ser definida dessa maneira aqui, ó. X mais A mais um, Y mais B mais um. Repara que é uma soma, né, exótica, né? Certo? Vamos ver se funciona. E o produto de beta, né, número real, pelo vetor xy, eu vou definir assim, ó. Beta x mais beta menos um, vírgula, beta y mais beta menos um, tá? Então, definir soma e produto por um escalar, certo? Dessa maneira exótica, bastante exótica, né? Vamos pensar bem. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que ver é que se eles são fechados, né? Porque se essa álgebra não for fechada, nem adianta. Vamos lá. Eles são fechados? Vamos ver. Repara. Então, a soma de dois vetores do R2 tem que dar um vetor do R2, tá? Isso aqui são números reais, x, y, AB. Repara, então a soma aqui, pessoal, ó, x mais A mais um é um número real, tá? E y mais B mais um é um número real. Ou seja, então a soma de dois vetores do R2 dá sim um vetor do R2. Perfeito. Fechada para soma. Outra coisa, beta, que multiplica o vetor xy, vai dar beta x mais beta menos um, que é um número real, tá? Porque beta é um número real, né? Menos um também, tá?
Beta y mais beta menos um também é um número real. Então, veja, o produto de um elemento do campo real pelos vetores do R2 dá um vetor do R2. Perfeito, fechadas, são visivelmente fechadas, tá? Então, agora a gente tem que passar a ver quais são se aquelas oito propriedades se verificam, né? Nenhuma delas pode falhar, tá? Para que isso seja um espaço vetorial. E a gente vai ver que não vai falhar, tá? Todas elas funcionam. Vamos lá, pessoal? Vamos começar aqui com a primeira. Vamos ver a comutatividade, ó. Então, ó, x mais y, xy mais ab, pela nossa definição, vai dar x mais a mais um, tá? Y mais b mais um, tá? Ora, mas isso é a mesma coisa que a mais x mais um, claro, né? Essa soma aqui é de números reais, né? A soma aqui dentro é de números reais. Então, é comutativo. Então, x mais a mais um é a mesma coisa que a mais x mais um. E y mais b mais um é a mesma coisa que b mais y mais um. Ora, mas isso aqui é a mesma coisa que ab mais xy, né? Então, comutativo, sim, ok, botei um certinho aqui. Verifica a comutatividade. Eu vou deixar esses aqui em vermelhinho, né, para vocês mostrarem a associatividade, tá? Ela vai funcionar também. Tá? Vai aparecer um 2 aí, né? Porque vai somar duas vezes e tal. Dos dois lados vai aparecer esse 2. Você vai ver aí que, tá? Eu deixo um exercício para vocês fazerem, aqui para os alunos fazerem, tá? Vai ser associativo, sim. Gente, nesse caso, quem é o vetor, né? A gente tem que assegurar a existência do vetor nulo. Gente, olha só. O nosso vetor nulo nesse caso vai ser o menos um menos um. Olha que vetor nulo exótico. Vamos ver, realmente ele funciona. Repara, ó. Vamos pegar o vetor xy e somar com o vetor menos um menos um. Olha, pela definição de soma, pessoal, isso aqui, ó, é x mais um, né? E y mais um. Ora, x mais um é x. E y mais um é y. Então, mostrando que sim, funciona. Esse aqui é o nosso vetor nulo. O nosso vetor nulo aqui não é mais o zero zero, certo? É o menos um menos um. Para essa álgebra, o vetor nulo é o menos um menos um. Bom, tá dando certo, né? Vamos ver se a coisa continua assim. Funciona. Vamos ver agora, então, pessoal, aqui a existência do simétrico, tá? Aqui nesse caso, vamos denotar o simétrico de xy como xy linha, tá? É melhor aqui do que colocar essa notação no negativo que vai confundir. Então, vamos considerar o simétrico de xy como sendo xy linha, tá? Pessoal, o simétrico de xy, nesse caso, vai ser o menos x menos 2, vírgula, menos y menos 2. Vamos ver que funciona? Vamos testar. Então, vamos lá. Se eu pegar o xy e somar com o menos x menos 2, vírgula, menos y menos 2, pela soma, isso aqui vai ser x mais menos x menos 2 mais um y mais menos y menos 2 mais um. Repara agora, isso aqui ó, vai dar x menos x, certo? Menos 2 mais um. Só que isso tudo aqui vai dar menos um. Isso tudo aqui, ó, y mais menos y menos 2 mais um vai dar menos um. Ou seja, que é exatamente o vetor nulo. Então, funciona, tá? Os nossos simétricos não vão ser mais aquele simétrico padrão. Nosso simétrico agora é assim, ó. O simétrico de xy é menos x menos 2 menos y menos 2. Repara que o padrão não teria esse menos 2, né? O simétrico padrão lá da regra do paralelogramo não teria o menos 2. Aqui nós temos um simétrico que a gente acrescenta aqui esse menos 2. Exótico. Bom, a quinta propriedade, pessoal, tá? Ela é aquela do produto, né? Então, beta xy. Pela definição de produto, né, que a gente deu ali em cima, vai ser beta x mais beta menos um, beta y mais beta menos um. Repara, vamos pegar o número um e multiplicar por xy. Então, vai ser um x mais um menos um y mais um menos um. Ora, isso aqui é xy, né? Porque o mais um menos um se cancela, vai dar um vezes x dá x, um vezes y dá y. Então, funciona perfeitamente, bonito, né? Mostrando como é que o número
1, né, multiplicado pelo vetor xy, realmente resulta no vetor xy. A propriedade 6, né? Então vamos pegar alfa, beta e multiplicar pelo vetor xy. Pela definição de produtos, isso vai dar alfa, beta, x, né? Mais alfa, beta menos um. Alfa, beta, y mais alfa, beta menos um. Tá? Agora vamos fazer em etapas. Vamos guardar isso aqui, tá? Vamos guardar essa resposta aqui e vamos fazer pelo outro lado. Então, faz alfa que multiplica beta xy. Bom, vai ser alfa que multiplica beta x mais beta menos um, beta y mais beta menos um. Agora vamos multiplicar de novo. Então vai ser, né, alfa que multiplica isso tudo aqui, né? Então alfa beta x mais alfa beta menos alfa, né? Mais alfa menos um. Aqui é a mesma coisa, né? Alfa beta y mais alfa beta menos alfa mais alfa menos um. Alfa menos alfa morre com alfa, tá certo? Aqui também. Então a gente vê que quando a gente elimina esse fator, vai dar exatamente o que está lá em cima, tá? Ou seja, tá? Vai dar alfa beta que multiplica xy. Então vale aquela operação lá, sexta operação do espaço vetorial, perfeitamente caracterizada. Propriedade 7, né, é a distributividade com relação à soma no campo real. Bom, então aqui pela definição de soma, né, vai dar alfa beta x mais alfa beta menos um, alfa beta y mais alfa beta menos um. Agora vamos fazer, né, distribuído aqui para ver se resulta na mesma coisa. Esse primeiro vai dar, né, alfa x mais alfa menos um, alfa y mais alfa menos um. O outro vai dar beta x mais beta menos um, beta y mais beta menos um. Utilizando a soma, né, pega esse elemento soma com mais um, né? Então vai dar isso aqui. Aqui a mesma coisa, pega o segundo elemento, soma com esse segundo elemento, soma com mais um, tá? Eliminando aí as redundâncias, você vai obter isso aqui, tá certo? Que é igualzinho o que tinha lá, né? Mostrando então que realmente é distributiva com relação à soma no campo. A oitava, né, que é a distributividade com relação à soma de vetores, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, vai funcionar também, tá certo? Tá? Façam esse exercíciozinho aqui, usando essa álgebra, você vai ver que vai funcionar também. Então a gente vê aí, pessoal, mais um exemplo de um espaço vetorial isótico, tá? É por isso que os matemáticos lá nos livros, eles realmente ilustram, né? Eles realmente apresentam os espaços vetoriais com aquela generalidade enorme, né? Porque realmente é geral, tá? A gente não focaliza prioritariamente esses espaços exóticos, porque os espaços não exóticos, digamos assim, os mais comuns, eles já têm suficiente aplicações e suficientemente riqueza para já ocupar a gente por muito tempo. Mas os espaços vetoriais exóticos existem, tá? E eles certamente vão ter em algum momento aplicações, se é que já não tem. Eu desconheço algumas delas, tá? Mas eu creio que a aplicação científica sempre vai existir, porque a ciência está sempre, né, implementando, né, essas estruturas algébricas em contextos cada vez mais bonitos, né? Então, mesmo que não tenha aplicação hoje em dia, pode ser que venha a ter futuramente, tá certo? E tem muitas coisas que são até o contrário, tá? Não é só a ciência que vai ditando o que que a matemática vai ter que fazer. Às vezes é o contrário. Às vezes uma generalidade matemática implica uma descoberta científica, tá? Existem casos disso. Aí eu sei aqui que nós somos matemáticos, mas, né, é sempre bom estar antenado com as conexões, né, do que o nosso estudo faz. Então tá, espero que vocês tenham gostado desses exemplos exóticos, tá? Mostrando que a matemática realmente é bacana, é uma construção abstrata, tá? Não é. Bom, pessoal, agora vamos voltar um pouco aqui. O que é, né, a álgebra linear, como a gente falou? O que é o coração da álgebra linear? Gente, o coração, o cerne, a parte, digamos, importantíssima dessa estrutura linear, o que que ela tem de tão importante assim, né? Pessoal, o que tem de forte nos espaços vetoriais
né? É que é uma estrutura que é um cenário perfeito para a gente fazer combinações lineares. De maneira bastante geral, é como construir elementos a partir, como é construir facilmente elementos a partir de outros já conhecidos. É exatamente isso que a estrutura de álgebra linear, exatamente a estrutura de espaço vetorial linear é capaz de nos fornecer, tá? Então, o que que vem a ser uma combinação linear? Vamos considerar aqui dois vetores de um espaço vetorial, tá? E vamos considerar aqui dois escalares do campo, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer alfa v mais beta w, tá? Isso é uma combinação linear dos vetores v e w com os coeficientes alfa e beta, respectivamente, multiplicados, tá? E essa combinação linear é um novo vetor de v, né? Pelo fechamento das operações, como a gente sabe, né? Então, repara, vamos pensar da seguinte maneira: a gente está gerando um novo vetor, que é esse vetor alfa v mais beta w, a partir de vetores e números conhecidos de uma maneira simplesinha, tá? Fazendo multiplicações e somas. Multiplicações e somas dentro daquelas multiplicações e somas que são definidas lá, né? Pela álgebra. Mas, enfim, a gente está gerando um novo vetor a partir de vetores manjados. Bom, eu posso fazer isso com mais vetores, tá, pessoal? Não preciso me restringir somente a dois, tá? Eu posso fazer isso com bastante mais vetores. Então, vamos imaginar que eu tenha S vetores de V e tenha S coeficientes também, né, no campo. Eu posso fazer, então, né, uma combinação bem grande. Pode conter S vetores, né? Algumas podem conter até infinitos, tá? Mas em espaços mais que a gente tem que introduzir um novo conceito de convergência e tal. Espaços que a gente não vai estudar em álgebra linear, vamos só cogitá-los uma vez ou outra. São espaços com dimensão infinita, tá? Também pode ter combinações com dimensão infinita. Mas vamos ver aqui finita mesmo, tá, pessoal? Então, ó, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3 mais até alfa S VS. Também, isso aqui também é um vetor de V, tá? Então, o coração da álgebra linear é fabricar novos vetores a partir de vetores conhecidos. Como? Usando a estrutura, combinações lineares, né, de vetores. Tá? Isso é muito bacana, tá, gente? Eu vou voltar a falar isso em algumas aulas mais adiante. Vamos ver um exemplo aqui, bem simplesinho, no R3, tá? O V é o R3 sobre o espaço dos reais, né? Então, vamos imaginar que o vetor 2, 1, menos 3 e o vetor W menos 1, 2 e 0. Pessoal, vamos fazer a combinação linear 5V mais 3W, tá? Multiplicar o V por 5, o W por 3 e somar, né? É uma regra do paralelogramo. Então vai dar aqui, ó, né? 10, 5 menos 15. Esse aqui vai dar menos 3, 6, 0. Somando os dois vetores, eu vou ter 7, 11 menos 15. Tá aqui. Então é 7, 11 menos 15 é uma combinação linear de V com W com coeficientes 5 e 3, respectivamente, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, num espaço que a gente falou, no espaço das funções reais, né? Por exemplo, espaço das funções reais de uma variável lá, no campo real. Bom, olha só, essa função aqui que eu chamei de 2 cosseno, raiz de 3 seno, 5 esp, é uma função que é uma combinação linear de três funções conhecidas, tá certo? A função cosseno, a função seno e a função exponencial, tá? Perfeitamente, isso aqui é uma função que é uma combinação linear de funções, tá? Um exemplo aqui está com dimensão infinita, tá? Eu fiz uma combinação linear de três funções, tá? Maravilha, tá? Ou seja, a combinação linear é uma coisa legal. Nota que eu estou fabricando uma função a partir facilmente, né? Estou fabricando uma função facilmente a partir de outras conhecidas, tá certo? Tudo isso que a álgebra linear quer, ela quer exatamente estudar, ela quer ter o cenário algébrico para estudar isso.
Como é que eu posso fazer estruturas novas facilmente? Se facilmente significa combinação linear, que é uma coisa fácil, produto e soma, né? Com objetos já conhecidos. Isso é muito frutífero, tá? Isso vai valer para um monte de coisa em matemática, para solução de equações diferenciais, tá? Isso vai valer para operações de simetria em espaços exóticos, em espaços conhecidos. É muito bacana, tá, gente? A gente vai ter um monte de situações assim. Bom, vamos ver como os sistemas lineares surgem naturalmente dessa estrutura de espaço vetorial. Vamos ver. Uma coisa que a gente vai estudar a partir, né, se não na próxima, a partir da próxima semana já, com certeza, é que vem a ser sistemas de equações lineares, tá certo? Bom, eu quero mostrar aqui que esses sistemas de equações lineares, eles surgem naturalmente desse cenário de espaços vetoriais, tá? Vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. A gente pode se perguntar se o vetor que eu chamei aqui de B, esse vetor. Ah, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, é que quando a gente representa matricialmente os vetores, tá? Então, o vetor, por exemplo, né, esse vetor B, que é 4, 5, 0, tá? Quando a gente representa eles matricialmente, eu vou representar, o padrão é colocar eles aqui na vertical, tá? Isso é o padrão que a gente, os livros todos aí utilizam, tá? Então, quando eu tenho o vetor 4, 5, 0, colocar na forma de matriz, eu vou colocar ele sempre como coluna, tá bom? Isso é uma convenção, tá? Isso não tem nada de fundamental nisso, é uma convenção, tá? Então, veja, então posso perguntar a vocês, né, se o vetor 4, 5, 0 é uma combinação linear desses vetores aqui, V, U e W, onde V é 1, 0, 1, U é 0, 1, 1 e o W é 1, 1, -1. Então a pergunta é essa, né? Será que, olha aqui, ó, 4, 5, 0 é uma combinação linear, tá? De V, U e W? Ou seja, será que, uma outra maneira de falar isso é, será que existem coeficientes x, y e z tais que, quando multiplicados pelos respectivos vetores e somados, resultam no vetor B 4, 5, 0, tá? Essa é a pergunta. Pessoal, esse caso aqui é muito simplesinho, tá? Propositalmente, você pode ver que nesse caso isso é verdade, sim. Se você colocar x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, você vai ver que vai dar exatamente o vetor 4, 5, 0. Ou seja, 4, 5, 0 realmente é uma combinação de V, U e W com os coeficientes respectivos sendo 1, 2 e 3, tá? Agora, independente disso, pessoal, olha só, como é que eu posso reescrever essa equação aqui em azul? Assim, ó, eu posso fazer os produtos, tá vendo, ó? Então vai ficar x vezes 1, y vezes 0, z vezes 1 igual a 4. Tá aqui. A outra linha fica 0x, fica 0x, 1y mais 1z igual a 5, e a outra fica, né? A terceira fica x mais y menos z igual a 0, que é um sistema linear, né? Repara, isso aqui é realmente um sistema linear, tá? Num sistema linear, pessoal, as incógnitas, né, que no caso aqui x, y, z, elas estão sempre assim, elas são sempre somadas, né, subtraídas e tal, e elas estão sempre na potência 1, tá? E, eventualmente elas podem estar multiplicadas por números reais, né? Esse é um sistema linear de três equações a três incógnitas, tá? Você tem a primeira, segunda e terceira equação e as incógnitas x, y, z, tá? Esse é um caso de solução única, né, como a gente já viu ali, um x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, e eu, né? A gente já verificou, tá? E a gente vai, na sequência, né, nos preparar para estudar o que vem a ser, como obter as soluções, quais são as características gerais dos sistemas lineares, né? Só que a gente vai generalizar, a gente vai estudar sistemas de M equações com N incógnitas, tá? Onde esse caso aqui é apenas um caso particular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então, até breve.